Pois bem, senhoras, pois bem, senhores, é um prazerzaço estar ao lado de vocês mais uma vez para tratarmos juntinhos, a partir de agora, da lei penal no tempo. E quando nós pensamos em lei penal no tempo, quando nós olhamos principalmente para o artigo 2º do Código Penal, algumas informações vêm à nossa cabeça. Primeiro, como regra do artigo 2º, nós temos 4 classificações jurídico-penais. Primeiro, a lei penal temporária. Em segundo lugar, um termo em latim, abolitio criminis. Em terceiro lugar, a retroatividade benéfica. E em quarto lugar, a retroatividade maléfica. Repito, primeiro, lei penal temporária. Acácio, o que é uma lei penal temporária? Em 2014, nós tivemos no Brasil a Lei Penal da Copa. E todos vocês lembrarão que durante a Copa do Mundo foram estabelecidos alguns tipos penais através da Lei Geral da FIFA. Vigorou um mês antes até um mês depois do período da Copa do Mundo a Lei Geral da FIFA. E nessa Lei Geral da FIFA, nós tínhamos várias circunstâncias e alguns crimes. O cambismo, por exemplo, a prática do cambista, foi considerada crime naquele conceito. Foram estabelecidos outros crimes contra as relações de consumo. Vejam, por que é uma lei penal temporária? Porque ela só vigorou naquele período. Uma pessoa que tenha cometido uma conduta lá prevista antes da sua vigência ou depois da sua vigência, não será responsabilizada por ela. Mas eu quero que vocês percebam, a lei penal temporária tem uma exceção. E qual é a exceção? Não há retroatividade benéfica em relação à lei penal temporária. Então, mesmo que ela deixe de vigorar, aqueles que cometeram um crime durante a sua vigência serão responsabilizados por ela. Aqueles que praticaram o ato do cambista durante a Copa do Mundo serão punidos criminalmente por essa conduta, mesmo depois que deixar de vigorar a Lei Geral da Copa. Óbvio, desde que praticaram durante o seu contexto. Já disse, mas é importante reiterar. Deixou de vigorar, mas praticou durante, será responsabilizado mesmo assim. Em segundo lugar, é importante nós olharmos para este terminho em latim ao qual fiz menção, abolitio criminis. A abolitio criminis, como o próprio nome nos diz, ela trata da abrogação de uma lei penal, uma circunstância que era tida como criminosa e, por escolha legislativa, por escolha do Congresso Nacional, deixou de ser. Vejam, a abolitio criminis exclui todos os efeitos, deixou de ser crime, portanto, os efeitos primários e os efeitos secundários. Óbvio, quando eu digo efeitos secundários, eu não faço menção aos efeitos extrapenais, eu disse só os efeitos primários e secundários do direito penal deixarão de existir. Se não é mais crime, haverá uma retroatividade e, portanto, também uma ultraatividade para todos aqueles que cometeram o crime no decorrer destas circunstâncias não sejam responsabilizados. A terceira classificação que nós temos aqui, quando nós estudamos a lei penal no tempo, é a retroatividade benéfica. Vejam que há um crime, mas por alguma razão, seja no que diz respeito à sua tipificação, ou seja no que diz respeito à sanção, à quantidade de pena ou aos efeitos da pena, o legislador optou por melhorar
as circunstâncias desta pessoa. Significa que, por mais que ela tenha cometido o crime sob a vigência de uma lei, por mais que ela tenha sido inclusive sentenciada e tenha transitado em julgado a sua condenação sob a égide daquela lei, se posteriormente vier uma nova lei que melhore as circunstâncias daquele crime, consequentemente, esta nova lei melhorará as circunstâncias daquela pessoa e ela será beneficiada por aquilo. Vou dar um exemplo. Supondo que hoje o homicídio tenha pena de 8 a 20 anos. E vem uma nova lei dizendo não, o homicídio doloso a partir de agora terá pena de 5 a 10. O sujeito que foi condenado a 20 anos, em virtude desta retroatividade benéfica, que retroage para alcançar casos anteriores, será beneficiado por essas circunstâncias. Também é importante que vocês entendam, quando nós falamos sobre retroatividade benéfica da lei penal. Há hipóteses onde uma lei nova, repito, uma lei nova piora a situação daquelas pessoas. Nós tivemos um exemplo bastante recente que foi o caso das saidinhas. Há, na lei das execuções penais, a saída temporária prevista na lei das execuções penais, na lei 7.210 de 84, que é aplicado a diversos condenados. E o que o Congresso Nacional fez foi extinguir a saída temporária. Aqueles que cometeram o crime quando ainda era prevista a saída temporária, aqueles que foram sentenciados e condenados quando ainda era prevista a saída temporária, independentemente da alteração legislativa posterior, terão direito a ela. Só não terão mais direito à saída temporária aqueles que cometerem o crime a partir da vigência da lei. Por quê? É uma modalidade de retroatividade benéfica ou ultratividade benéfica. Circunstâncias anteriores que continuam beneficiando aquele que tenha cometido o crime sob a égide da lei mais benéfica. Retroage ou ultraage sempre em benefício do acusado. E eu gostaria também de fazer um parênteses aqui relacionado a quê? Relacionado à lei processual penal. Por quê? A lei processual penal, galera, a lei processual penal tem natureza jurídica por vezes distintas das leis penais. Como assim? A lei penal tem natureza material, todos vocês sabem isso, e a lei processual penal, como o próprio nome nos diz, tem natureza processual. Enquanto a lei penal material está sujeita à retroatividade e à ultratividade benéfica, a lei processual penal não necessariamente o estará. Vou dar um exemplo para vocês. Há 20 anos atrás, o procedimento, aliás, do júri, sofreu algumas reformas. E nós tínhamos um recurso estabelecido no Código Penal que era chamado de protesto por novo júri. O que é o protesto por novo júri? Alguém que fosse condenado em plenário a uma pena superior a 20 anos, ele automaticamente poderia interpor o protesto por novo júri e estaria sujeito a um novo julgamento. O protesto por novo júri é um recurso, é uma norma processual, é uma circunstância de procedimento. E vocês sabem que as leis processuais, todos vocês leram aquele livro da professora Ada Pellegrini, do professor Cândido Rangel Dinamarco e do professor Sintra, que é chamado Teoria Geral do Processo, que tem uma capa que é um tabuleirinho de xadrez de várias cores. E lá eles falam da aplicabilidade da lei processual, que a lei processual tem aplicabilidade imediata,
a depender das circunstâncias, ela tem aplicabilidade por fases, ou seja, ela só será aplicada a uma nova fase do processo, ou ela tem aplicabilidade só aos processos novos. São estas as três possibilidades que nós temos, mas a nossa legislação adota a primeira, aplicabilidade imediata. Uma nova lei processual penal ou civil será aplicada imediatamente. No que diz respeito ao processo penal, eu quero que vocês atentem a este ponto. Ela será aplicada imediatamente, independentemente de ser benéfica ou prejudicial ao acusado. O exemplo que eu dei a vocês do protesto por novo júri é prejudicial ao acusado e mesmo assim foi aplicado imediatamente. Por quê? Repito, a lei processual penal tem como regra circunstâncias diferentes das leis penais. Óbvio, quando é uma lei penal com natureza processual ou uma lei penal de natureza mista, ela é penal e processual ao mesmo tempo, é óbvio que nós aplicamos a circunstância mais favorável ao acusado, ou seja, a natureza penal prevalece em detrimento à natureza processual penal. Até aqui tranquilo? Todos lépidos, serelepes e pimpões? Para nós encerrarmos esse nosso bate-papo sobre lei penal no tempo, eu gostaria de lembrá-los sobre duas circunstâncias, os artigos 4º e 6º do Código Penal. Porque esses dois artigos, 4º e 6º, nos trazem duas informaçõezinhas, quais sejam o tempo do crime e o momento do crime. No que diz respeito ao tempo do crime, nós aplicamos a teoria da atividade. Considera-se o crime praticado no momento da ação ou da omissão. Portanto, momento do crime, teoria da atividade. Acácio, e o lugar do crime? No que diz respeito ao lugar do crime, ao artigo 6º, nós adotamos a teoria da ubiquidade. Ubiquidade. Significa que, como regra, nós consideramos para a determinação do lugar do crime, tanto o lugar em que tenha se dado a ação ou a omissão, assim como o momento em que tenha se dado o resultado. Por isso que nós chamamos de ubiquidade. Tantofas, velho. Ação ou omissão ou resultado, em termos de lugar do crime. Só que quando eu falo sobre lugar do crime, eu remeto vocês aos artigos 69 e 70 do Código de Processo Penal. Por quê? Por mais que o artigo 6º do Código Penal diga que o lugar do crime adota-se a teoria da ubiquidade, em termos processuais penais, os artigos 69 e 70 adotam a teoria do resultado, ou seja, a competência se dá pelo lugar onde tenha ocorrido o resultado. Supondo que eu dê 2 tiros numa pessoa em São Paulo, ela desesperada pelo fato de ter tomado 2 tiros, saia correndo e corra. Quando ela transpõe a divisa de São Paulo com Osasco, portanto, quando ela põe os 2 pezinhos em Osasco, ela cai morta. Em termos penais, tanto faz, ação ou omissão ou resultado, ubiquidade. Mas em termos processuais penais, o processo tramitará em Osasco, por conta dos artigos 69 e 70 que adotam a teoria do resultado. Beleza? Tranquilo? Foi um prazerzaço estar ao lado de vocês. Voltaremos no próximo bloco. Valeu, abraços, tchau!